Pessoal, então boa noite. A partir de agora a gente está gravando a aula, certo? Voltando aí para o nome empresarial. Vamos recapitular aí com vocês o que é que nós estamos vendo, né? Vamos recapitular, relembrar onde foi que parou, porque a gente vai perdendo a noção, né? Nós estamos vendo os bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. Os bens materiais são simples, né? O problema maior está nos bens imateriais. E nós estamos vendo, então, esses bens imateriais. Dentre eles, estamos vendo aí o nome empresarial. Nome empresarial, toda empresa tem que ter, por menor que seja, ela vai ter que ter um nome empresarial, senão ela não tem como ser reconhecida, né? Não tem como ser registrada. O nome empresarial é um bem incorpóreo que compõe o estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? É o conjunto de bens materiais e imateriais que é utilizado pela empresa no exercício da sua atividade empresarial. O que é empresa? Empresa é a atividade empresarial econômica organizada, formalizada, com o objetivo de lucro, visando, através da produção de bens e serviços e sua comercialização. É isso? Resumidamente, seria isso a atividade empresarial. Pessoal, o nome empresarial só pode ser de dois tipos. Ou ele é firma, ou ele é denominação, certo? Ou é firma, ou é denominação. Se você olhar aí na apostila, tem um conceito aí de firma, né? É o nome empresarial formado exclusivamente por nomes civis das pessoas que compõem a sociedade empresarial ou o nome da empresa individual. Será só nome civil. Por exemplo, Nogueira, Silveira e Companhia Limitada. São só nomes civis, né? Só o Nogueira, o Silveira e outros que estão por trás, que se escondem atrás da sigla e companhia. E limitada significa dizer que é uma sociedade de responsabilidade limitada. Isso aí é uma firma, né? É uma firma social, que a gente chama de razão social. E existe também a firma individual, que também pode ser chamada de razão individual, mas geralmente opta-se pelo nome firma individual. Firma individual é o nome empresarial utilizado para as empresas individuais, que só usa o nome do titular dela, né? Então, por exemplo, Antônio Silveira da Silva, Comércio de Alimentos, Eireli. Aí é uma firma individual. É só o nome, uma firma composta somente pelo nome civil das pessoas. Você não vai colocar dentro de uma firma nomes de fantasia. Observe aí na apostila que mais no final, logo acima de denominação, tem aí os aditivos que você pode colocar dentro da firma social ou firma individual. Firma social, pessoal, relembrando, é a mesma coisa que razão social. Existe, aliás, até lembrar vocês que existe aí um erro que é comum, todo mundo chama qualquer nome empresarial de razão social, não é? E isso é errado, certo? Razão social é só quando o nome empresarial se refere a uma sociedade, por isso razão social, certo? E quando o seu nome é formado pelo nome do sócio. Se for uma empresa individual, ela tem razão social? Se for um empresário individual, um Eireli ou um MEI, ele tem razão social? Não, ele tem razão individual ou firma individual. E se o nome nem for firma, for uma denominação, ele tem razão social? Não, ele não tem razão social, ele tem denominação que nós ainda vamos ver. Mas aí, por um uso comum, que ficou comum, as pessoas utilizam razão social para tudo, né? Para firma individual, para firma social e para denominação, o que é um engano, certo? Então, as siglas aí, ICIA, né, que tem aí no final desse item da firma. Isso.
e CIA, ou e companhia por extenso, ou e irmãos, e filhos. Isso aí, pessoal, são siglas e são dizeres utilizados para afirmar que, além das pessoas que colocaram o seu nome empresário, o seu nome civil dentro do nome empresarial, ainda tem outros sócios que estão dentro da empresa, mas não estão dentro do nome da empresarial. Se você quiser saber quais são todos os sócios de uma sociedade empresarial, você vai olhar onde? É no nome empresarial? Não. Você vai olhar na razão social ou estatuto, que são a mesma coisa. Só que o estatuto é um documento, geralmente é o nome utilizado quando o documento é muito grande, certo? Aí, mais basicamente... Oi? Não, uma sociedade anônima usa o estatuto. Exatamente, sociedade anônima usa o estatuto. Toda vida que você ouvir alguém dizer estude o estatuto da sociedade anônima tal, ou estude o estatuto da universidade, ou do órgão tal, você já sabe que você vai estar de frente com um documento grande, né? Complexo. Um estatuto com 3, 4 páginas, eu acho que não tem sentido. Não é impossível, né? Mas estatutos sempre são documentos grandes, certo? Então, pessoal, eu vou repetir isso inúmeras vezes. Quais são os dois tipos de nome empresarial que existe? Firma ou denominação. Só esses dois. Se for firma, tem subdivisões. Se for denominação, não tem subdivisão. É denominação e acabou. Nós ainda vamos ver o que é denominação. A firma é o nome empresarial formado pelo nome civil dos sócios ou pelo nome civil do titular individual, certo? Com mais alguns dizeres, mas a base é o nome civil, ok? E denominação, pessoal, o que é denominação? Aí é o nome empresarial que não utiliza como base o nome civil nem dos sócios, nem do titular individual, se for, por exemplo, uma Eireli. Que Eireli, o titular, Eireli significa o quê? Empresa individual de responsabilidade limitada. Aí, às vezes, pessoal, por incrível que pareça, eu já perguntei em prova quantos sócios o Eireli tem. E aí vem resposta do tipo, depende da Eireli. O Eireli pode ter no mínimo um sócio, ficando 2, ou até um número ilimitado. Aí você vê que a pessoa não teve compreensão nenhuma do que é uma Eireli, né? Nem a sigla conseguiu assimilar. Porque como é que uma empresa individual, Eireli, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, como é que ela tem sócio? Não é uma empresa individual? Pessoal, se é uma empresa individual, não tem sócio, né? Então, denominação. O que é denominação de uma empresa? Denominação de empresa é o nome empresarial dela. É o tipo de nome empresarial que ela usa. Como é que se compõe, como é que é feito o nome empresarial do tipo denominação? Ao contrário da firma, que é feita com base no nome civil de pessoas naturais, a denominação é ao contrário. Ela é feita com nomes que não são de pessoas, são nomes de fantasia, nomes comercialmente interessantes, nomes que não são nem dos sócios, nem do titular. Esse exemplo que tem na apostila, pessoal, Autocar Veículos, Limitada. Autocar é nome de gente? Você lendo o nome desse, Autocar, você acha que o Autocar é um dos donos da empresa, um dos sócios? Não, né? Por que que não é um dos sócios? Porque Autocar não é nome de pessoa. Autocar, nesse caso aí, se não tem, é um nome empresarial que não usa o nome dos sócios nem do titular individual, é porque não é uma firma, nem individual e nem é razão social. É o que então? É uma denominação. Então, quando você vê empresas que não utilizam nomes nomes civis
como base do seu nome empresarial, você já pode deduzir que é uma denominação, né? Pezinho Calçados S.A. Pezinho, pessoal, não é nome de pessoa civil, né? Pezinho, você entende que é uma alusão ao pé, por se tratar de uma empresa de calçados, né? Ah, professor, mas eu fiquei na dúvida. Mesmo lendo, às vezes a gente pode ficar na dúvida. Será que esse nome é o nome de uma pessoa ou é um nome de fantasia que foi utilizado dentro de uma denominação? Se você ficar na dúvida, como é que você vai tirar essa dúvida? Aí só acessando o contrato social. No contrato social vai dizer que aquela empresa está registrada com a razão social tal, tal, tal. Se ele está dizendo que é uma razão social é formada por que tipo, como ela se forma? Base no nome civil do sócio. Se no contrato social vem dizendo empresa registrada com a denominação Autocar Veículos, aí ele vem dizendo denominação. Se a denominação não vai usar como base o nome civil de ninguém, tá certo? Então, essas são as regras básicas aí da firma e da denominação, certo? Aí vocês vão precisar dar uma lidazinha aí, depois, com calma. Aí você pode falar, professor, quer dizer que toda vida que tiver nome de pessoa é uma firma ou razão social? É uma firma social ou é uma firma individual? Não, porque há uma exceção. Por exemplo, quando se coloca numa sociedade anônima, o nome do sócio fundador em homenagem a ele. Mas se for uma sociedade anônima, a sociedade anônima só pode usar o nome do tipo denominação. Exemplo, Moinho M. Dias Branco S.A. No final veio dizendo S.A. S.A. é sociedade anônima só pode usar, vocês vão ver lá na frente ainda, mas eu estou antecipando. Sociedade anônima não pode usar firma nem individual, nem social, nem razão social, nem razão individual. Só pode usar denominação. Aí colocou-se lá, Moinho M. Dias Branco, S.A. M. Dias Branco é Manuel Dias Branco. Ah, professor, aí então colocou o nome de uma pessoa dentro de uma denominação. Pode isso? Pode, porque é uma exceção permitida pela lei das S.A.s. Mas não transforma o nome da SA em firma individual, nem firma social, nem razão individual. Continua sendo uma denominação, certo? Aí, pessoal, no item A2, tem aí falando quem pode usar um tipo ou outro. Repetindo, quais são os dois tipos possíveis de nome empresarial? Ou é firma ou é denominação. Pessoal, firma e razão são a mesma coisa. Firma e razão são a mesma coisa. Só que quando é individual, a gente adota por convenção firma individual, e quando é sociedade empresarial, adota-se por convenção o nome razão social. Certo? Mas firma e razão social são a mesma coisa. Quem é que só pode usar firma ou razão? Somente o empresário. Só podem usar esse tipo de nome. O empresário individual de responsabilidade ilimitada, ele só pode usar firma. Né? A sociedade em nome coletivo, que nós vamos ver, a sociedade em comandita simples, também, todas elas serão vistas ainda, tá? Quem é que só pode usar a denominação? A sociedade anônima ou companhia. Eu não sei se vocês estão anotando isso aí, eu tenho como anotar. Sociedade anônima e companhia, sociedade anônima, o nome sociedade anônima e o nome companhia são exatamente a mesma coisa, certo? Então, você dizer que fulano de tal trabalha na Companhia Tecidos Nordeste do Brasil. Aí, então, companhia é uma sociedade anônima. Ou Nordeste
do Brasil Tecidos S.A., sociedade anônima. Só pode usar denominação, certo? E quem é que pode usar qualquer um dos dois? Tanto pode usar firma, como pode usar denominação. Aí nós temos aí o empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Temos a sociedade por cota de responsabilidade limitada, que é a tal da limitada, a famosa, né? E a comandita por ações, que nós vamos ver todas elas, a comandita por ações está em desuso, certo? Mas nós vamos ver cada uma dessas aí ainda, ok? E aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode parar e pode perguntar, certo? Mas vamos adiante aí. O nome empresarial, depois que ele é registrado na junta comercial e passa, portanto, a identificar a empresa na junta comercial e dali vai sendo registrado em todos os órgãos públicos com quem ela tiver, onde ela tiver registro, onde ela tiver relacionamento, né? O nome empresarial, pessoal, uma vez registrado, ele é inalterável ou ele pode ser alterado? Ele pode ser alterado, né? A pessoa, você não poder nunca mais modificar um nome empresarial seria complicado, né? Então, o nome empresarial pode sim ser modificado. Ele pode ser alterado. É justamente o que tem aí nesse item A3. Alteração do nome empresarial depois que ele já foi registrado. Temos dois tipos de alteração, a voluntária e a involuntária. O nome já diz o que é cada uma, né, pessoal? A voluntária, ela foi feita porque o sócio quis fazer, os sócios quiseram fazer, ou o titular, quando ela é individual, quis fazer, certo? Aí é decisão própria dele. E tem também a alteração que é obrigatória, ela é compulsória, aí não tem escolha, tem que ser feita. A alteração obrigatória, pessoal, pode ser feita, em primeiro lugar, como tem aí na apostila, essa alteração quando se trata do nome baseado em nomes civis, nome empresarial baseado em nomes civis. Como se chama o nome empresarial baseado em nome civil dos sócios ou do empresário individual? Chama-se firma ou razão. Firma social ou razão social, se for de sociedade. Firma individual ou firma ou razão individual, se for de sociedade empresarial. Aliás, empresa individual. Exemplo aí, pessoal. Uma razão social que tem lá o nome dos sócios, então, dentro da razão, né? E aí, por exemplo, Nogueira, Silveira e Companhia. Aí o Nogueira sai, ou é excluído, ou morre. Enfim, ele saiu. Se ele saiu da empresa, e o nome dele estava dentro do contrato e também dentro do nome empresarial, então, se ele saiu da empresa, tem que mudar o nome empresarial. Tem que retirar o nome dele. Não é? Quando a alteração da categoria do sócio quanto à sua responsabilidade patrimonial. Isso aí acontece quando, por exemplo, o sócio tem o seu nome civil dentro da razão social da empresa, ele tem responsabilidade ilimitada. Se ele muda a responsabilidade patrimonial dele e passa a ser limitada, então ele deverá tirar o nome civil dele de dentro da razão social. Isso aí, quando nós vimos as sociedades empresariais, será retomado e vocês vão poder entender um pouco melhor. Agora, nesse momento, fica um pouco complicado. Por alienação do estabelecimento. Pessoal, o que é alienação? Alienação é a troca da titularidade, certo? Boa noite, Éder. A alienação é a troca da titularidade de qualquer coisa que possa ser alienada, não é? O estabelecimento empresarial pode ser alienado? O que é estabelecimento empresarial? É o conjunto de bens materiais e imateriais que compõem, que são utilizados na atividade empresarial. Esse conjunto de bens pode ser vendido, doado,
trocado? Pode, ele é alienável, né? Mas se o nome empresarial ligado a um estabelecimento que foi vendido, se esse nome empresarial for do tipo firma ou razão, ele é composto pelo nome civil dos sócios. Quando você vende o estabelecimento, você pode vender junto a razão social, por exemplo, se for uma sociedade? Não pode. Por que não pode? Porque o nome civil das pessoas, o meu nome, o nome de vocês, ele é inalienável. Você não pode vender o seu nome. Eu não posso vender o meu nome para outra pessoa. Eu não posso alienar para outra pessoa. Ele é meu e é meu. Não tenho o que fazer. Ele pode ser até modificado em alguns casos. Mas não pode ser doado, não pode ser trocado, não pode ser vendido. Ele é meu e assim ficará, certo? Então, e se o nome empresarial for uma denominação? Aí sim ela pode ser alienada. Outras hipóteses aí, temos aí a transformação do tipo societário. Por exemplo, uma sociedade empresarial era limitada, então ela tem a sigla LTDA no final, né? Ela tem a sigla LTDA no final. Se ela modificou o seu tipo societário e passou a ser uma sociedade anônima, tem que tirar o LTDA lá do final e colocar o quê? SA abreviado ou Sociedade Anônima por extenso, certo? Então, tem que haver essa modificação. Por lesão a direito de outro empresário. Isso aí ocorre, pessoal, quando um nome empresarial é muito parecido com o nome empresarial de outra empresa, causando dificuldades, confusão no mercado onde elas atuam. Eu não estou falando de marca. Não estou falando de marca. Por exemplo, a pessoa escreve, sei lá, Nike com E no fim. Aliás, existe a marca Nike com E no fim e algum esperto pega e tenta registrar uma marca com I no final, né? E para confundir as pessoas, mas aí é a questão de marca. É outro ramo do direito que nós não vamos entrar agora. Estou falando aqui do nome empresarial. Se você tem nomes empresariais, Nogueira, Silveira e companhia, e tem lá Nogueira Silveira, e o Silveira escrito um com Y e o outro com I, e o resto do nome todo igual, vai gerar uma grande confusão, né? Você pode estar contratando com uma empresa achando que está contratando com outra, porque o nome mudou uma letra. Nesse caso, aquele que registrou primeiro pode solicitar ao que registrou depois que modifique um pouco mais o nome, e se ele não fizer de bom grado, amigavelmente, o que se sentir prejudicado pode entrar com ação judicial, obrigando o segundo que registrou a modificar o seu nome, certo? Professor, Oi? uma pergunta, mas no caso da Nike, é a marca, Nike é uma marca, mas a empresa pode existir que o nome da empresa seja o mesmo nome da marca, porque ou a Nike tem um outro nome, a empresa. Entendeu? Olha só, pode existir, sim, da empresa ser proprietária, ter um nome empresarial X e ser dono da marca Y, certo? Aí ela pode ser que um nome empresarial seja diferente da marca do empresário, sejam duas coisas completamente diferentes, mas o empresário também pode pegar o seu nome empresarial e registrar, aí não é na junta comercial, é no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nós ainda vamos ver. Aí ele faz coincidir as duas coisas. O nome empresarial dele fica sendo igual ao nome, a marca dele, certo? Então, por exemplo,
se a pessoa tem uma empresa chamada Cebozão Comércio de Alimentos, Lanches e Alimentos, Eireli, é uma empresa individual. Isso aí é o nome empresarial. Mas se o titular dessa empresa registrar no INPI o nome Cebozão, com um desenho, um formato, e o próprio nome Cebozão, aí ele transformou o nome empresarial dele em marca também. Mas as marcas são registradas no INPI e tem validade nacional. O nome empresarial não é registrado no INPI, é registrado só na junta comercial e, em regra geral, tem proteção apenas no Estado. Essa confusão que talvez você tenha, e muita gente tem, ela é normal e ela não se desfaz com muita facilidade, mesmo com a explicação. Pode ser que eu tenha explicado e não fique claro. É necessário, no caso, que talvez você tenha que dar uma lida, às vezes, em mais de uma fonte, para entender a diferença entre nome empresarial, título do estabelecimento e marca. As três coisas podem coincidir, ou podem coincidir só duas, ou podem ser três coisas completamente diferentes. Como aquele exemplo que eu dei na aula passada, do Nogueira Silveira e Companhia Limitada, que é a razão social, que comercializa veículos da marca Fiat, aí é uma marca internacional, né? E que usa o apelido, né? O nome de fantasia lá na fachada, e pode também botar nos seus impressos, o título do estabelecimento de Itália Autos, né? Então, olha aí, nesse caso aí eu dei 3 exemplos diferentes, né? O nome empresarial, Nogueira Silveira e Companhia Limitada, que comercializa uma marca registrada no INPI, uma marca internacional chamada Fiat, que identifica produtos e serviços, não é registrado na junta comercial, é registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, certo? E é comercializado em Mossoró, numa empresa que utilizou o nome de fantasia, ou apelido, o nome de Itália Autos. Então, são 3 situações diferentes aí, certo? Eu não sei se eu consegui esclarecer, porque isso não é, assim, muito simples, né? Não é muito fácil. Eu acredito que exija um pouco de leitura, sabe? Se você não tiver compreendido, depois você dá. Mas se quiser perguntar mais alguma coisa ou pedir algum mais esclarecimento, pode ficar à vontade, qualquer um de vocês, tá? Professor, nessa parte aqui, ó, por alteração de categoria do sócio. Quando um sócio ele é minoritário e passa a ser majoritário, isso vale também isso para cá? Não, na verdade aqui, porque às vezes o sócio, na verdade, às vezes o sócio pode ser majoritário, mas não ter a responsabilidade ilimitada. Então, não é obrigatório, não. É porque aqui ficou mais difícil de eu dar o exemplo agora, porque nós não vimos as sociedades em comandita. Vamos ver lá na frente. Na sociedade em comandita, eu vou ter que antecipar um pouco, você não vai compreender agora, até porque elas estão em desuso. Está na lei, existe, mas é raro. Sociedade em comandita, elas têm 2 categorias de sócio. O sócio de responsabilidade ilimitada, ou seja, todo o patrimônio dele está arriscado na empresa, e o sócio de responsabilidade limitada. Você tem que escolher logo, dentro do contrato social, qual responsabilidade você quer ter. Se você escolher a responsabilidade ilimitada, o seu nome pode ir lá para dentro da razão social. Se você escolher ter responsabilidade limitada, o seu nome não pode estar dentro do nome empresarial. Aí vamos supor que o seu nome estava dentro da razão social, seu nome civil. Significa dizer que a sua responsabilidade patrimonial é ilimitada.
Aí você pega em acordo com os outros sócios, diz, olha, eu não quero mais arriscar o meu patrimônio pessoal, eu não quero mais o meu nome dentro da razão social, eu quero passar a ter responsabilidade limitada, eu vou perder o poder de ser um administrador, mas eu vou ter o meu patrimônio pessoal protegido, vou ter responsabilidade limitada, então eu tenho que tirar o meu nome de dentro da razão social. Então, quando ocorre essa mudança da categoria do sócio, deixou de ser limitada, responsabilidade limitada, e passou a ilimitada, ou vice-versa, e o nome estava dentro da razão social, aí tem que mudar a razão social, certo? Então, a explicação é essa. Também é um pouco complexa para entender agora, porque nós estamos começando ainda, né? E não vimos ainda os tipos de sociedades empresariais. Pode ser que lá mais na frente fique um pouco mais claro, certo? Beleza, beleza. Vamos lá. Professor, Oi. boa noite, é o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Eu queria que o senhor explicasse por que essa diversidade de nomes nas empresas. Que o senhor colocou nas primeiras aulas que a personalidade de uma empresa, de uma razão, desse negócio aí, tudo é uma convenção social, uma convenção jurídica. E se, por exemplo, o ser humano tem um único nome, efetivamente, juridicamente falando, por que as empresas podem ter tantos nomes simultaneamente? Olha, veja só, se você for exercer, como é que você pode exercer atividade empresarial hoje em dia no Brasil? Ou você exerce sozinho, será então uma empresa individual, não é isso? Ou você exerce junto com outras pessoas aí. E essa apresentação aí mudou, foi? Saiu a apostila, entrou outra coisa aí no meio, não foi? Pronto. Perdão. Tá certo. Tranquilo, sem problema. Voltando aí. Ou você exerce atividade empresarial como um empresário individual, ou exerce junto com outras pessoas, aí será uma sociedade, né? Se você está exercendo com mais duas pessoas, então, dentro do nome empresarial, nada mais justo do que os outros dois quererem botar o nome civil deles dentro do nome da empresa. Ele quer, eu sou sócio, eu quero o meu nome dentro do nome da minha empresa. Aí, então, se tem 3 sócios, cada um com um nome diferente, então, nós vamos ter uma infinidade de nomes, né? E outra coisa, assim como as pessoas naturais, as empresas não devem ter nomes iguais, para evitar problema. Toda vida que você tem pessoas naturais homônimas, o José Cláudio e o José Cláudio, corre um risco de você confundir, né? Quantas vezes você fala, você que é o José Cláudio, não sei o quê, eu pensei que fosse o outro José Cláudio. Não, professor, porque tem 2, tem 3 na mesma turma. Quer dizer, isso gera uma confusão. Professor? Então, oi. Se eu não me engano, até quando a pessoa vai criar uma empresa, tem que fazer uma consulta, né, sobre os nomes? Justamente. Então, para não haver essa confusão, é justamente que os nomes nunca podem ser iguais. Quando você vai registrar o seu nome empresarial na junta comercial, é que nem quando você vai criar um e-mail para você. Você bota lá Claudino Salles, aí o site onde você está registrando já diz logo, este nome já está em uso. Aí você tem que botar Claudino _Salles, aí já está em uso, aí você vai mudando, até que você chega a hora, esse ninguém tem ainda, então beleza, esse eu posso registrar. Então, tem que ter uma variação infinita de nomes empresariais para que não corra o risco de você se confundir ao contratar com a empresa achando que é a empresa X, mas é a Y. Aí, se os nomes forem iguais, se fosse permitido nomes exatamente iguais, você teria que apelar para ver o CNPJ, né? Para ter certeza. Mas aí você imagina 2 empresas com o nome exatamente igual, mudando só o CNPJ, a confusão que ia dar. Você dizer, eu contratei com a empresa tal, porque eu achei que fosse essa aqui. Aí o empresário dizendo, amigo, realmente o nome é esse.
mas tem mais 75 empresas no Rio Grande do Norte com o mesmo nome. E você contratou a minha, você não contratou a do fulano. Aí você dizer, mas e aí, como é que eu faço? Como era que eu ia saber que eu estou contratando a sua e a não a do fulano? Aí o empresário ia dizer, você teria que ter olhado o CNPJ. Quer dizer, seria complicado, né? Por isso mesmo que tem que ter realmente toda essa variabilidade. Imagine um Oi. contrato com a empresa que você tem direito de receber, sei lá, uma geladeira de uma certa empresa. Aí tem o nome dessa empresa lá, só que tem umas 3 empresas igual. Então, se está assinado no contrato, você meio que teria direito a receber 3 geladeiras diferentes de 3 empresas diferentes. Se fosse com o mesmo nome, né? No caso, assim, teria o CNPJ para, no fim das contas, separar, né? Mas o problema é que antes de chegar até o CNPJ, para você saber que são empresas diferentes, embora com nomes iguais, a confusão já estava feita, né? Então, respondendo ao colega tentando responder ao colega que perguntou, justamente para permitir essa grande variabilidade de nomes para que eles não sejam iguais, é que a legislação permite que você coloque sigla, e companhia, e filhos, e irmãos, por extenso, abreviado, no começo, no meio, no fim. Abrevie o primeiro nome da pessoa, bote só o sobrenome, troque a ordem, acrescente o ramo, tire o ramo, enfim, use nome civil dos sócios, ou então não use nome civil, bote nomes de fantasia, não use mais o nome civil dos sócios como base. Ou seja, o objetivo é justamente permitir que tenha uma quantidade de combinações infinitas para que você não tenha empresas com o nome exatamente igual para evitar toda essa confusão, tá certo? Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a dúvida do colega. Se não tiver mais nada, se tiver, pode perguntar, tá? Pessoal, então vamos para frente aí. Princípios informadores da composição do nome empresarial. Existem algumas regrinhas. O que é um princípio? Princípios são normas que regem algum conhecimento humano, qualquer área de conhecimento humano, são normas bem gerais, bem amplas, né? Toda vida que se falar de princípio, você vai ver que é uma coisa ampla, é uma coisa que dá uma orientação, ela não tem um conteúdo normativo direto, concreto, muito específico, muito especificado, né? Será sempre uma regra geral. Então, o princípio informador significa dizer o quê? Princípio que funciona sobre aquele ramo, ou aquela coisa que você está estudando, aquele conhecimento que você está levando em conta. Então, o princípio informador da composição do nome empresarial nada mais é do que quais são as regras gerais, algumas regras gerais, para a composição do nome empresarial. Resumindo, é isso. Um dos princípios aí, o da veracidade, que é também um princípio moral, né, pessoal? O princípio moral é uma norma geral muito colocada na nossa sociedade e também trazida para dentro do ordenamento jurídico em vários casos, né, em várias situações. Todo mundo aí teve a mãe, o pai, os tios, os avós falando que você seja sempre verdadeiro, que você use o princípio da veracidade na sua conduta. No nome empresarial também vale. O princípio da veracidade quer dizer que você não pode adotar no nome empresarial algo que não seja verdadeiro. Ou seja, eu posso colocar, eu estou morto e apaixonado com a Veroscleide. Estou apaixonadíssimo namorando com a Veroscleide e eu quero homenagear essa minha namorada, a Veroscleide, e eu vou botar dentro do nome da minha empresa o nome civil da Veroscleide, para ela ficar feliz. Posso colocar dentro do nome da minha empresa o nome da Veroscleide, se ela não é sócia da minha empresa? Não pode, certo? Então, esse nome empresarial
não será possível. Tem que ser sempre compatível com a realidade, certo? Então, se você pode colocar permitir que continue dentro do nome empresarial o nome de um sócio que não é mais sócio, morreu, vendeu, saiu, não pode, né? Então, são essas, se o seu nome empresarial estava registrado como uma sociedade limitada, e você ampliou o negócio, transformou numa sociedade anônima para vender ações na bolsa. Ela deixou de ser limitada e virou SA. Eu posso deixar a sigla LTDA dentro do nome empresarial porque eu acho bonitinho, ou eu posso dizer que ela é uma SA dentro do nome empresarial, como na verdade ela é uma LTDA porque eu queria dar uma sensação de ser uma grande empresa. Não pode. A verdade não permite isso aí, ok? Oi? Tipo, uma empresa abre com meu nome. Só que existe outro Éder que é sócio da empresa. Eu posso exigir que ele tire esse nome, mesmo o meu nome sendo igual ao do sócio? Você e outro Éder, sócio na mesma empresa, é isso? Tipo, tem um sócio que o nome é Éder também, e fundou essa empresa, e tem eu aqui do lado de fora, que eu não sou nada da empresa, de fora, posso exigir que tire o nome? Não. Nesse caso aí, não. O nome civil, apesar dele ser inalienável, ele não é exclusivo no sentido de que só você pode ter aquele nome. É tanto que tem Maria, por exemplo, está aí aos milhões, né? Francisco José, são milhões que tem, né? Então, você não pode exigir que uma empresa cujo sócio é Éder, e é realmente o nome dele, e ele colocou o nome dele dentro da razão social da empresa dele, você não pode chegar lá, mesmo que seja homônimo, né? O seu nome seja exatamente igual ao nome dele, você não pode chegar lá e dizer: ei, fulano, você botou o meu nome dentro do nome da sua empresa, tire. Aí ele vai dizer o quê? Não, amigo. O meu nome é igual ao seu nome. Por isso que eu botei o nome dentro da empresa, da razão social. Mas é o meu nome, que por acaso é igual ao seu. Mas o meu CPF é outro, a minha identidade é outra, toda a minha qualificação pessoal é outra. Então, não tem como obrigar a tirar, não, tá certo? Porque, embora os nomes fiquem parecidos, tem também todo o resto do nome empresarial, que aí ele vai se diferenciar do seu nome, né? E tem também um contrato social para identificar caso haja alguma confusão ainda, certo? Então, resumindo, isso aí que você falou, não dá para fazer essa exigência, não, certo? Professor. Oi. Mas e se, por exemplo, o Éder, que está aí, não tem nada relacionado a essa empresa que o sócio tem o nome Éder também, se ele também tiver uma empresa, uma outra, aí já o nome da empresa dele não pode ter o nome Éder, né? Porque essa outra já tem. Não, aí pode ter, sim. Só que o nome no total, o nome completo da empresa, aí é o nome completo da empresa, não é o nome dos dois Éders, né? É o nome completo da primeira empresa, não pode ser exatamente igual ao nome, a razão social completa da outra empresa. É aquela história que nem a comparação que eu te fiz do e-mail. A que registrou primeiro está registrado. A que registrou segundo está tentando registrar. E tem também um Éder lá, um Éder Luiz, dentro da segunda. Quando ele for criar a razão social dele, a junta comercial vai dizer: olha, bote então Luiz, ou então bote Éder Luiz Pereira, ou então bote o ramo da atividade, já que o outro não tem, ou troque a ordem. Ele vai mandar você fazer algum artifício permitido na lei
para que os nomes empresariais não sejam exatamente iguais, embora numa empresa tenha uma pessoa com um nome exatamente igual ao do sócio da outra empresa. Certo? Certo. Resumindo, não pode ter na mesma junta comercial estadual duas empresas com um nome exatamente igual. Não pode. Tem que mudar alguma coisa. Certo? Certo. Obrigada, professor. Nada. Princípio da novidade, pessoal. Esse aí também, aliás, esses dois princípios são muito simples, né? Você não tem nem o que decorar aí. Princípio da veracidade, você não pode botar dentro do nome empresarial alguma informação mentirosa. E princípio da novidade é isso que eu acabei de falar. Não é possível colocar um nome empresarial exatamente igual a outro que já existia na mesma junta comercial. Quem primeiro registrar o nome empresarial é quem será o titular dele. Quem vier depois pode botar um nome até parecido, mas tem que ser minimamente diferente. E quanto mais diferente, melhor é para evitar a confusão dentro do mercado, tá certo? Então, o princípio da novidade aí é aquele exemplo que eu dei do e-mail. A junta comercial não vai permitir que você registre um nome exatamente igual. Vai mandar você mudar qualquer coisa, a ordem, os nomes, abrevie o primeiro nome de um, bote o nome completo de um deles, de um dos sócios, troque a ordem. Alguma coisa tem que ser feita para que haja uma diferenciação mínima. Pessoal, título do estabelecimento. Eu tô indo adiante, mas se qualquer um que quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, tá certo? Às vezes eu esqueço aqui de ler o chat, porque fico prestando atenção na própria apresentação. Aí estou vendo aqui o povo aqui interagindo, né? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, continuando aí. Vamos relembrar, eu preciso sempre relembrar para vocês o que é que nós estamos vendo, porque como o assunto vai aumentando, a gente vai perdendo o fio da meada, né? Daqui a pouco você não sabe mais nem o que diabo é que você está vendo, né? É nome isso, nome aquilo, nome... Você não sabe mais nem o que é que está vendo. Vamos relembrar. O que é que nós estamos vendo nesse momento? Os bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. O que é estabelecimento empresarial, pessoal? O conjunto de bens materiais e imateriais utilizados na atividade de empresa, certo? Os bens materiais, nós não vamos adentrar porque são simples, né? Simples nesse sentido de identificar. Carros, veículos, imóveis, computadores, equipamentos, maquinário, bens materiais. O problema está nos bens imateriais. Nome empresarial, nós já vimos que é um bem imaterial que pertence ao estabelecimento. O nome empresarial faz parte do estabelecimento empresarial? Faz. Por que faz? Porque é utilizado pela empresa na sua atividade. Não existe empresa sem nome. Ok? O título do estabelecimento, o que é? Título do estabelecimento é um bem imaterial que compõe também o estabelecimento empresarial e que tem como conceito esse que está aí, ó. Título de estabelecimento entende-se por a designação por qual ele, o estabelecimento, se torna conhecido no público, onde aquela empresa atua. É um nome de fantasia, né, pessoal? É uma empresa, aliás, é um nome que normalmente a empresa utiliza comercialmente, no sentido de que tem um apelo comercial. Vamos relembrar o exemplo que eu já dei, vou relembrar várias vezes. Nogueira, Silveira e Companhia Comércio de Alimentos. LTDA. É uma razão social. Isso aí que eu falei é um nome empresarial do tipo razão social. Identifica a empresa na junta comercial e nos órgãos públicos e tem um CNPJ atrelado. Certo? Nogueira, Silveira e Companhia, falei alimentos, né? Mas o exemplo, na verdade, é
comércio de veículos, né? Veículos limitada. Nogueira Silveira e companhia, comércio de veículos limitada. Nome empresarial, isso aí, é uma razão social. Se ele quiser usar esse nome empresarial lá na fachada dele, colocando lá Nogueira Silveira e companhia, comércio de veículos limitada. Ele pode colocar isso na fachada como sendo o título do estabelecimento dele? Pode. Mas vocês acham que vai ficar bonito? Que vai ficar interessante? Você falar, por exemplo, vamos lá olhar esse carro lá no Nogueira Silveira e Comércio e Companhia, é complicado, né? Então, é melhor ele deixar essa razão social só como nome empresarial e adotar um título para o estabelecimento dele, um nome que ele considere interessante. Aí ele bota, por exemplo, lá, aquele exemplo que eu dei no começo, Itália Autos. Aí é o título do estabelecimento dele. Se você for falar, vamos lá olhar um carro lá na loja tal, aí você vai dizer, vamos olhar na Itália Autos. Beleza, bonito, né? De decorar, fácil de entender, Itália Autos. Agora, se o cara que os titulares quiserem forçar e botar o nome empresarial como título do estabelecimento, vai ficar complicado, né? Você dizer que vai lá olhar um carro lá na Nogueira Silveira e Companhia, comércio de veículos limitado. Pode, mas não é o adequado, tá certo? Professor, então, oi. Só uma dúvida. O senhor tinha falado antes, né, que quando uma empresa tiver o nome, por exemplo, Calçados e Companhia, a gente já pode subentender que é uma sociedade anônima, não é isso? Olha, porque não exatamente, porque é o seguinte, a sociedade anônima não usa o nome de pessoas, só usa, portanto, denominação, certo? Aí o que você falou, calçados, nem lembro qual foi o exemplo que você deu aí. Foi esse mesmo. Calçados, que tem na apostila, Pezinho Calçados S.A., né? Pezinho Calçados S.A. Tá dizendo aí que é um S.A. já, né? Mas não é só S.A. que usa denominação. Nós vamos ver mais na frente aí que também, aliás, já vimos, se você voltar um pouco na apostila depois, você vai ver que não é só a sociedade anônima que usa denominação. É que a sociedade anônima só pode usar denominação. Mas tem outras que também podem usar denominação. Por exemplo, a Eireli. Eireli pode usar o nome, uma razão, que é o nome do próprio titular, ou pode botar Pezinho Calçados Eireli. Pezinho Comércio de Calçados, tracinho Eireli. É um Eireli, não é um SA. Mas utilizou uma denominação porque não quis botar o nome pessoal dele dentro da razão individual da empresa dele. Então, não é só porque está usando uma denominação que automaticamente você vai dizer que é um SA, não. Apesar de que a SA é fácil você identificar, porque sempre vem no nome dela dizendo SA, abreviado, ou por extenso, ou então CIA, por extenso ou abreviado. Certo? Então, assim, a sua dedução ela não pode ser feita porque tem outras variações. Então, em alguns casos você acertaria, em outros casos você estaria errada, certo? Porque eu quis dizer justamente, porque assim, quando tiver uma denominação e, por exemplo, CIA ou companhia, é uma sociedade anônima, mas não quer dizer que, por exemplo, se tem o outro que tem o nome civil e companhia, não é porque tem esse nome companhia que é sociedade anônima, não, nesse caso ele é um outro tipo, né? Porque tem o nome civil. Se tiver o nome civil, aí é uma razão social. Se não tiver nome civil, for denominações, nomes de fantasia, nomes estrangeiros, nomes comercialmente interessantes que não são nome de pessoas, aí será uma denominação.
Essa confusãozinha que você faz, ela é normal, certo? É porque são muitos detalhes, né? E a gente não é acostumado. Mas depois você poderá dar uma lidazinha aí com mais calma para fazer essa diferenciação, inclusive fazendo os mapas de memorização, né? Separando, desenhando, literalmente desenhando no papel as categorias de cada um para você ir tentando diferenciar e memorizar isso aí, porque realmente é muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Aí a gente estamos no começo ainda, né? Algumas coisas aí nós vamos rever várias vezes e aí pode ser que vá ficando mais claro com o passar do tempo. A marca, pessoal, nós já... Sim, tem algumas coisas aí que eu estou pulando porque é só vocês lerem, né? Então eu vou pulando. Marca. O que é marca? Marca é um bem imaterial que compõe o estabelecimento empresarial e, portanto, é utilizado na atividade de empresa, na atividade empresarial. Certo, é um bem imaterial, tranquilo. Mas qual é o conceito de marca? O conceito de marca está aí na apostila, dizendo que é justamente um sinal distintivo, visualmente perceptível, para distinguir um produto ou serviço de outro produto ou serviço que pode ser até idêntico. Mas às vezes é só semelhante ou é afim, não é idêntico. Porém, que tem origem diversa. Como assim, professor? Pessoal, a marca é um sinal distintivo que identifica produtos e serviços, para que você não confunda a origem dele com uma outra origem. Então, por exemplo, às vezes você pode ter duas camisas da mesma padronagem, do mesmo formato, muito parecidas. Certo? Vamos supor que elas não tenham identificação nenhuma, sejam só o tecido liso. Mas numa, você pega e olha lá na etiqueta lá atrás, e na etiqueta atrás tem o nome da empresa que produziu, nome empresarial, o CNPJ dela, e pode ter uma etiqueta também com a marca. Aí o nome empresarial é uma coisa, a marca é outra. A marca identifica aquele produto ou serviço, no caso a camisa é um produto, né? Para que você saiba, de acordo com o conceito que aquela marca tem no comércio, no mercado, se ela tem credibilidade ou não. Então, voltando, por exemplo, uma camisa aí, de tecido lisa, sem identificação. Você olha lá na etiqueta e tem escrito Nike. Não é fazendo propaganda da Nike, não, né? Mas, se você pega lá e tem escrito Nike, o conceito de que quase todas as pessoas, não todas, né? Porque pode ser que alguém deteste os produtos da marca Nike, né? Mas, no geral, a marca Nike, se você pega alguma coisa que tem a etiqueta Nike nela, você vai dizer o quê? Opa, isso aqui é uma coisa boa. Isso aqui eu vou confiar, né? Eu vou comprar porque eu sei que vai durar, não vai se destruir, se derreter, não vai pegar fogo, não vai cair os pedaços no primeiro uso, né? E outra camisa igualzinha, com uma marca que todo mundo sabe que não serve para nada. Uma marca totalmente que é conhecida no mercado por ser vagabunda. Visualmente, os dois produtos são iguais, muito parecidos. Você pega num e pega no outro e acha que é até igual, mas como é que você vai distinguir um do outro? Pela marca. Aí a marca vai ter a etiquetazinha lá com um desenho, uma logomarca, ou só o nome que identifica que aquele produto tem aquela origem. Aí, de acordo com a fama que aquela marca tem, você confia ou não confia, você paga ou não paga o preço, você leva ou não leva o produto. Você fala bem ou fala mal, e assim por diante, certo? Então, pessoal, o nome empresarial do tipo razão social identifica o quê? A empresa na junta comercial nos órgãos públicos.
O nome de fantasia ou título do estabelecimento identifica o quê? O estabelecimento para o público consumidor onde ele atua. É o nome que vai lá na fachada e nos papéis impressos. A marca é o quê? É um título, é um símbolo perceptível visualmente, especificado, né, com as suas especificações, que identifica a origem de produto ou de serviço, para que você saiba que aquele produto ou serviço que você comprou, tendo aquela marca, tem a qualidade que você espera, seja ela boa, ou seja ela mais ou menos, ou seja ela ruim. Como eu já falei antes, marca identifica produtos e serviços, a origem dos produtos e serviços, não é registrado na junta comercial. O que é registrado na junta comercial, pessoal? O nome empresarial e pode ser também a denominação. A marca não se registra na junta comercial. Se você quiser registrar uma marca para que ela tenha proteção em todo o território nacional e ninguém ninguém produza um produto semelhante ao seu e bote aquele marca lá, aquela marca que você criou. Como é que você impede isso? Criar exclusividade para você? Só se você pegar aquele símbolo que você criou e registrá-lo no INPI. Aí ele passa a ser marca registrada e só o titular dele pode usar aquela marca para associar ao produto ou serviço que produz ou comercializa. Então, qual é a forma de proteger a sua marca? Só registrando no INPI. Quem primeiro registra um nome como marca, ou um símbolo como marca no INPI, passa a ser o titular da marca. Às vezes, por exemplo, esse nome famoso aqui no Mossoró, Cebozão, tenho quase certeza que não é uma marca. Não foi registrado no INPI. Não tenho certeza, tenho quase certeza. Por quê? Porque no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tem todo um procedimento caro, demorado, feito por intermédio de empresas especializadas, geralmente escritório de advocacia, e que é caro, é muito caro você registrar uma marca. Então, provavelmente o Cebozão usa o nome Cebozão só como título do estabelecimento. Significa dizer o quê? Que se eu vier aqui em Mossoró e vi lá o sanduíche, o nome Cebozão numa lanchonete, achei bonito. Cebozão existe aí há 20 anos. Eu vi hoje, corri lá no INPI, fiz um símbolo e registrei lá como um Cebozão estilizado, um nome estilizado, morreu para o Cebozão daqui de Mossoró. Quem registrou no INPI pode obrigar até a troca do título do estabelecimento, porque ficou parecido com a marca que foi registrada no INPI, mesmo um existindo antes do outro. Então, quem quer proteger o seu símbolo como marca no INPI, tem que passar pelo procedimento e pagar todo o custo que tem. Certo? Então, professor, aí, pessoal. Oi. Aí, passando por todo esse processo, aí se a gente chegasse no Cebozão e quisesse vender, já que a gente registrou a marca, tipo, a gente quisesse vender para eles, poderia fazer, né? Poderia. Inclusive, isso aí acontece, né? Isso acontece e não é ilegal. Por que não é ilegal? Porque se você queria proteção, garantir que aquele nome que você usa lá há 20 anos não ia ser usurpado por ninguém, você teria que ter pago o preço do registro. Todo o preço global, que eu digo, o trabalho com tudo, né? Então, alguém esperto foi lá, se antecipou, pegou um nome que já existia há muito tempo no mercado, registrou no INPI como uma marca sua, aí depois foi lá no que criou e disse, você usa esse seu nome aí há 20 anos como sua marca, mas não é marca de verdade, é só título do estabelecimento. Eu registrei agora como marca, agora recebi o registro do INPI agora esse mês, e eu quero que você, que usa o nome há 20 anos, mas nunca registrou como marca, tire esse nome. Pode? Pode.
Aí o cara pode dizer, não, pois então me venda a marca, eu vou comprar, entre aspas, a minha própria marca que eu criei, mas não registrei. Aí quem registrou pode vender e ganhar dinheiro, reembolsar todo o gasto que teve para registrar a marca e ainda ganhar alguma coisa em cima. Então, isso aí pode acontecer sim, certo? Mas lembre-se que isso aí nós estamos falando em relação à marca, não é em relação a nome empresarial. Apesar de que no nome empresarial, que só tem validade no estado, a marca tem validade no país todo, para aquele segmento de produtos, como regra geral. Professor, Oi. dê uma ideia Oi. de quanto é que dê uma ideia para a gente quanto é que custa para registrar, por exemplo, só a marca. Rapaz, boa pergunta. Você sabe que nesses anos todos você é a primeira pessoa que me pergunta isso, Cláudio. Eu não tenho a menor ideia, vou ficar te devendo essa informação, Cláudio. Mas eu acredito que facilmente você colocando aí no Google custos de registro de uma marca no INPI, ou só custo do registro de marca, de uma marca, eu tenho quase certeza que vai aparecer já uma ideia geral de quanto custa isso em termos de taxas do INPI. Agora, honorário advocatício do advogado que vai fazer essa intermediação, aí pode variar infinitamente, mas acredito que você consiga ter uma ideia dando uma pesquisadazinha no Google, certo? E eu peço desculpa a você, mas eu não tenho a menor ideia desses valores para te informar, não, tá certo? Eu só sei que não é barato e que é demorado, tem que ter uma formalidade muito longa que, mesmo tendo dinheiro, você não consegue imediatamente, não. Tem todo um processo. Demorado e caro. Então, me desculpe, mas eu não sei lhe dizer o valor, não. Não vai ser fácil você encontrar isso aí. Vamos para frente aí, pessoal. Aí a gente já vai finalizar essa aula de hoje. Oi. Professor, misturando aqui um pouco. Mas se o título da empresa, eu sei que não tem o título é diferente da marca, já entendi, mas tipo assim, se o título, como no caso do Cebozão, Cebozão é o título da empresa, né? É o título do estabelecimento. O título do estabelecimento. Que ele usa lá que ele usa lá na fachada dele. Exatamente isso. Se eu criei a marca, eu abri uma marca, Cebozão, mesmo sendo só um título de estabelecimento, não pode ser. Não pode, eu posso pedir para ele mudar, né? E se for só um nome parecido, como o exemplo que o senhor deu, de Nike, e, por exemplo, existe a marca Nike. E se uma outra pessoa botar o título do estabelecimento como Nike, só que mudar uma letra, eu posso pedir para que tire, porque é parecido? Ou não, já que mudou uma letra? Pode, porque é o seguinte, existem marcas de renome, que são marcas mundialmente conhecidas, que elas já têm um valor agregado tão gigantesco no mercado mundial e nos mercados nacionais, que aí ela já vale para tudo, até independente até de registro, ela já está valendo. Então, por exemplo, se você pega Coca-Cola, que é conhecida no mundo todo, e aí você muda uma letra, ou você usa aquele nomezinho, aquele formato de letra da Coca-Cola. Ela tem mais de um formato, né? Tem aquele tradicional Coca-Cola e tem o Coke, né? E você pega e usa aquilo ali. Muda só uma besteirinha a Coca-Cola, se ela souber e achar que aquilo ali vai atrapalhar o mercado dela, o nome dela, ou que você vai ganhar muito dinheiro em cima de uma comparação com a marca dela, ela pode sim entrar com ação e obrigar judicialmente você a mudar. Só, pessoal, que essas grandes marcas, geralmente elas não vão atrás de pequenos usurpadores, né? O cara abre uma lanchonetezinha lá no bairro dele, na casa dele, e bota um título do estabelecimento lá na placa dele
imitando o nome Coca-Cola. Vocês acham que a Coca-Cola, eu não sei, a Coca-Cola do Brasil, né? Ou a empresa deles aqui mais próxima da região, será que vai querer ir atrás de entrar com ação judicial para que aquilo... Não, ele vai deixar, né? Mas poder obrigar a tirar, pode. Tanto quando usa como nome lá na fachada, como quando tenta registrar como marca. Só que quando tenta registrar como marca, o próprio INPI, nesse processo de registro, ele vai verificar. Se ele verificar que o nome, o símbolo que você está querendo registrar como marca é muito parecido com uma reconhecida mundialmente, ele já vai dizer logo, não, essa marca que você quer registrar para você não pode ser registrada porque já tem outra muito semelhante, entendeu? Respondi aí? Respondeu. Obrigada, professor. A Vivian falou aí, criar uma lanchonete McDonald's, né, com T no fim. É um exemplo, é um ótimo exemplo aí, né? Poderia o dono, a empresa dona da marca, ou representante da marca McDonald's na região, vendo isso aí, entrar com uma ação e querer obrigar ele a mudar? Pode sim, com certeza. Seria, porque ele está meio que usurpando aí, né? Mas provavelmente não vai ser uma pequena lanchonete. Agora, se o cara cresce e é uma grande empresa, uma média empresa, que já tem representatividade na cidade toda e está ganhando dinheiro, aí provavelmente ele vai sofrer alguma restrição, certo? Exatamente, O Lucas aí está dando um exemplo aí da Apple, né? Isso acontece muito, né, pessoal? Principalmente com os chineses aí. Os chineses, de uma maneira geral, na atividade, eles não respeitam nada, né? Eles não estão nem aí. E aí, a enxurrada de usurpação é tão gigantesca que os titulares nem vão atrás mais, né? Teve um caso que uma empresa chinesa tentou patentear o Guaraná da Amazonas. Já tentaram patentear também a rapadura. O nome rapadura. Se eles tivessem conseguido patentear o nome rapadura, aí todo mundo que fosse querer colocar naquele doce que a gente conhece, que é doce, mas não é mole, né? É bom, mas não é mole. Fosse botar lá o nome rapadura de caju, rapadura não sei de quê. Eles pode não. Rapadura agora é um nome meu, é uma marca minha, e se você só usa aí no seu doce, se você me pagar royalties. Aí é complicado, né? Mas não foi, salvo engano, aliás, não foi registrado, né? Não houve esse registro, certo? Professor? Oi. Assim, o nome é um bem material valioso para uma empresa. Isso. E assim, o senhor está descrevendo o lado positivo, quando o nome ele tem valor, efetivamente, valor efetivamente. Lado bom, né? Mas às vezes eu já vi, não estou até tentando lembrar aqui para citar o caso, mas não estou lembrando, de que a empresa ela muda apenas o nome, ela fecha e troca apenas o nome, porque o nome estava muito queimado no mercado, e continua as mesmas pessoas, a mesma gestão, os mesmos bens materiais, o mesmo ramo, o mesmo negócio. Aí, se o senhor está falando que o direito comercial também é regido pelos princípios do direito geral, então, isso não é meio imoral, não? O problema é que um empresário, por exemplo, esse exemplo que você deu aí, da empresa que tem a imagem negativa, né? Por exemplo, deu um calote geral na cidade, nos consumidores dela, e ficou conhecida. Aí, o que é que os empresários fazem? Eles entram num processo de baixa da empresa, né? Fecham fisicamente o ponto, por exemplo, e entram com todo o processo de baixa da empresa, de finalização contábil, legal, tudo, para finalizar aquela empresa. Ou, às vezes, nem entram com isso, né? Simplesmente abandonam e já criam uma nova empresa. Os mesmos sócios criam uma nova empresa
uma nova pessoa jurídica com um novo nome para que não haja identificação, né? E aí começa a funcionar. Isso é possível? É, mas não deveria ser impedido, não. Deveria e pode ser impedido. O problema é que para impedir isso, já tem que ter tido todo o processo de falência ou de processos judiciais, ao ponto de que já tenham sentenças judiciais transitadas dizendo que aqueles fulanos lá são devedores, estão em falência, a falência já foi decretada e, portanto, eles não podem abrir uma nova empresa. Enquanto isso não acontece, o golpe vai se repetindo. E mais, quando eles já estão sujos, aí eles continuam repetindo o golpe, mas botando o nome de laranjas, né? Resumindo, Cláudio, o ordenamento jurídico, o sistema judiciário, não consegue nunca acompanhar a rapidez dos estelionatários. Esse é que é o problema. Mas você tem toda a razão, não era para acontecer, mas só que não tem essa agilidade, não tem essa rapidez que nós gostaríamos que tivesse. Aí, enquanto está só a fama ruim no meio do mundo, mas não está juridicamente estabelecido que eles não podem ser empresários, eles vão ser enquanto não vier um impedimento legal, certo? É isso aí. Pessoal, já estamos chegando no final do nosso horário, né? Eu já escutei licença, professor. Eu já escutei uma história, tipo, a empresa passa um ano funcionando, aí na hora de pagar o imposto, fecha, declara falência e abre outra no mesmo canto, com outro nome. Aí daqui que o Estado execute e que chegue até as pessoas físicas por trás daquela empresa, para tirar o patrimônio delas, para dizer que elas não podem participar de outras sociedades empresariais, aí isso vai rolando, né? E eles vão fazendo mesmo esse tipo de golpe. E quando o nome deles estiver totalmente sujo e eles não conseguirem mais, aí eles vão botar o nome de familiares, de amigos, de laranjas, né? E aí assim vai. Realmente, infelizmente, não temos proteção contra isso, né? Não tem a proteção satisfatória. Vai acontecendo mesmo. Mais alguma coisa, pessoal? Por enquanto, nós podemos finalizar hoje por aqui. Claudinha? Oi? Roseman, só uma pergunta. Quando o camarada registra o título do estabelecimento dele, ou o nome fantasia, que no caso é a mesma coisa, né? Lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, obrigatoriamente lá na plaquinha que fica visível para o pessoal na rua, não deveria ser exatamente o mesmo nome, não? Ou salvo exceções? Não, se ele registrou lá na junta comercial o nome empresarial dele e forneceu também o título do estabelecimento que ele vai usar, ele deveria botar igual. Deveria botar igual, senão ele não está respeitando o princípio da veracidade, né? Ele fez um registro que não está compatível com o que ele está usando, né? Então deveria ser igual. Entendo. Tem um caso aqui, que é de uma loja aqui de celulares em Mossoró, por exemplo, chama, o nome empresarial dela é Decel. Sim, conheço. Decel Celulares e Serviços Limitada. Aí o nome fantasia, que é o título do estabelecimento, é Decel Celulares e Assistência Técnica. Só que certo. Na frente da loja não mudou exatamente, mas só tem Decel, não diz mais nada. Eu achei que deveria ser exatamente como tem escrito no... tá certo, no nome fantasia, tá entendendo? Entendi. Eu não tenho essa informação para te dizer se ela seria realmente obrigatória, né? Mas eu acredito... Oi? Não, eu estou falando assim, no caso dessa, especificamente, não está exatamente trocado, né? Ele não trocou, mas ele não colocou o nome todo como está na inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pelo que eu entendo, Roseman, se ele colocou lá que Decel é o título do estabelecimento, ele deveria botar Decel. Se ele botou Decel, vários outros complementos, ele deveria botar isso lá, né?
o título do estabelecimento conforme ele informou lá na junta comercial. Eu entendo que deveria ser assim. Entendo. E nesse caso é engraçado porque tá do jeito que tá esse nome completo Fantasia, tá em 2 lojas dessa DCL, mas na loja do shopping só tem DCL, não tem mais nada, como consta aqui no nome Fantasia, não tá igual, entendeu? Quer dizer, eles próprios não respeitam o título deles, né? Botam numa loja usa um, na outra loja usa outro, na outra loja usa outro, né? Exato. É ruim para eles mesmos, né? Mas acredito que isso, se não está sendo respeitado, é o tipo da coisa que passa batido, né? Porque não vai ter tanta diferença na realidade, né? O pessoal vai conhecer como DCEL e para eles dá certo, ninguém vai reclamar, a junta comercial não vai fiscalizar isso e passa, né? Tem muitas coisas. Mas isso de fato é fato que é um erro ou não? Assim. Eu considero que seja erro. Se você forneceu lá que o título do estabelecimento é DCEL e um complemento, ele tinha que botar DCEL e complemento. Se ele informou só que é DCEL, que ele botasse só DCEL em todas as lojas, né? Eu compreendo dessa forma. Entendi. Mas ele não pode usar esse DCL, apenas DCL, como marca na empresa, não? E colocar como lá no estabelecimento, na parede lá? Esse nome que ele usa lá na fachada, DCEL, é o título do estabelecimento, que se ele registrar no INPI, aí, além de ser título do estabelecimento, passa a ser marca própria dele. A mesma coisa, só que duas categorias diferentes. Ele usa DCEL só como título do estabelecimento, ele não registrou na junta comercial, não. Aliás, no INPI. Se ele coloca DCEL e ainda pagou todo o processo para registrar DCEL como marca no INPI, aí ele fez coincidir a marca dele com o título do estabelecimento dele e até certo ponto, não sei qual é o nome empresarial dele, se for uma denominação, pode até coincidir as 3 coisas, certo? Não sei se eu consegui esclarecer, Jordano, mas... Também ficou claro. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Acredito que não. Então tá, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Depois eu mando o link da aula para quem queira assistir novamente. Como vocês estão vendo, a aula não é o suficiente para tirar todas as dúvidas, é muita coisa. E quem quiser aprender mesmo vai precisar fazer muita leitura complementar, certo? Então, agradeço a vocês a atenção, boa noite e até quinta-feira. Um abraço para todos. Valeu, professor. Um abraço. Vai, professor.